Olá, estamos de volta com o Direito em Tópicos, o canal do YouTube com aulas de direito grátis. Esse aqui é o módulo 4, Direito Penal, parte geral, e nessa aula a gente vai estudar o que? O erro de tipo e o erro de proibição. Só que antes de começar, gente, temos aí agora a possibilidade de você se tornar membro do canal e colaborar aqui com o nosso trabalho. Você sendo membro lá, você vai ajudar bastante a gente aqui nesse projeto, né, de tentar democratizar o direito, né, o estudo, o acesso ao estudo do direito. O meu objetivo aqui é melhorar aqui o equipamento, essas coisas, né? Até o conteúdo doutrinário, poder adquirir mais livros e tudo, para poder ajudar quem quiser aprender direito ou até revisar a matéria, ter algum conteúdo gratuito, né, disponível aí, beleza? Quem puder colaborar também pode adquirir nossos livros, aí está no link do vídeo do canal, né? Qualquer dúvida sobre o nosso projeto, é só acessar nosso site lá, direitoemtópicos.com, beleza? Vamos lá na aula de hoje. Erro de tipo e erro de proibição. Bem, antes da gente abordar os conceitos de erro de tipo e de proibição, a gente deve ter em mente os conceitos de erro e de ignorância. Bem, a doutrina nos traz aqui umas explicações para esses dois conceitos específicos, né? O erro, ele trata do quê? Da falsa percepção da realidade, né? Ou falso conhecimento de um objetivo, ou seja, aqui nós temos um estado positivo, ou seja, ativo, né? Uma ação. A ignorância, ela já é o contrário, ela trata de uma falta de representação da realidade e desconhecimento total do objeto. Nós temos aqui, nesse caso aqui, um estado negativo de abstenção. Logo, o que quer dizer aqui, por exemplo, é que o agente ele erra, né, quando pensa ver uma pessoa conhecida do outro lado da rua, por exemplo, ele erra. Mas, na verdade, aquela pessoa é uma pessoa estranha, ele pensa que é uma pessoa conhecida, né? Aí ele se equivoca, ele erra, e quando vai ver uma pessoa que estranha, que ele não conhece. Agora, já na ignorância, o agente tem uma pessoa do outro lado da rua. Ele nem vê a pessoa, ele pouco importa quem está lá na rua, entendeu? Isso é ignorância. Entretanto, né, para efeito jurídico, o que traz a doutrina é que os dois conceitos, erro e ignorância, eles são considerados como uma unidade semântica, é a mesma coisa para eles, beleza? Então vamos lá agora falar sobre erro de tipo especificamente. O erro do tipo é aquele que recai sobre os elementos objetivos do tipo penal, além das qualificadoras, das causas de aumento e agravantes. Assim, caso a gente se engane em relação a um desses elementos, há uma conduta que exclui o dolo e, consequentemente, que resulta apenas o quê? Na possibilidade de uma responsabilidade da modalidade culposa. Um exemplo clássico que é trazido pela doutrina é o caso de um caçador que atira numa moita achando que é um animal perigoso, feroz, um animal selvagem, e que na verdade era o que? Era outro caçador. Nesse exemplo aqui, o caçador ele pensou que estava matando um animal, né? Não se enquadrando aqui na modalidade dolosa do homicídio, né? Ele entra na modalidade culposa, porque a dolosa é matar alguém, ou seja, ele matou um animal, ele pensou estar matando um animal, beleza? Um outro assunto importante que podemos tratar nesse tópico é quanto ao erro excusável e o erro inexcusável. O erro excusável, gente, é aquele em que há uma absoluta impossibilidade de ser detectada a situação verdadeira a que o agente está envolvido. A gente tem aqui a necessidade de verificar todos os elementos objetivos do tipo, que, caso incida em erro de tipo, né, deve afastar o quê? O dolo. Já no erro inexcusável, que também é chamado de erro do tipo vencível, né, ele resulta do erro em que o agente ele poderia ter evitado, mas não teve aqui um devido cuidado para evitar esse erro. Então, nesse caso aqui, o erro pode se dar por imprudência, negligência ou imperícia. Outro ponto também que a gente pode salientar aqui é quanto ao erro essencial e o erro acidental, que é muito falado na doutrina também, que o erro essencial, por exemplo, é aquele que recai sobre o elemento constitutivo do tipo penal, como a gente viu agora acima. E o erro acidental é qual? É aquele que recai em elementos secundários ou acessórios do elemento constitutivo, como no caso bem explicado aqui por Bellinger. O erro acidental é o erro sobre circunstâncias concretas que não correspondem ao delito tipo, que não são tipicamente relevantes, isto é, com ou sem elas, o delito tipo objetivamente realizado subsiste da mesma maneira. Próximo tópico é o erro de proibição. Bem, este, como a gente já teve a oportunidade de comentar na aula passada, né, é o erro que incide sobre a ilicitude do fato. Nesse caso aqui, o agente age sem qualquer consciência sobre a ilicitude do fato, ensejando o quê? Como a gente viu, na excludente de culpabilidade. O importante aqui é verificar a diferenciação, gente, entre erro de proibição excusável e inexcusável. O erro de proibição excusável, que também é chamado de erro de proibição inevitável e invencível,
é aquele que ocorre quando a gente não tinha condições de saber, gente, o caráter ilícito do seu ato, mesmo se dedicando para isso, buscando saber se é ou não, e não conseguiu identificar. Então, nesse caso aqui, o agente, ele tem escolhido o quê? A sua culpabilidade, no erro de proibição excusável. Já o erro de proibição inexcusável, né, é aquele quando o agente não tem noção da ilicitude do fato, mas também nem se esforçou em saber se era ilícito ou não, certo? Então, nesse caso aqui, haverá uma circunstância atenuante que pode até ensejar na diminuição de pena. Bem, esse aqui é o que a gente tinha para falar hoje, né, no erro de tipo e erro de proibição. Então, a gente chega ao final dessa aula de Direito Penal, parte geral, módulo 4. A gente fecha esse tópico. Então, a próxima aula, a gente vai entrar no tópico crime consumado e tentativa, beleza? Então, eu espero vocês para a próxima aula.